Você tem grandes qualidades. Deus tem coisas na sua vida que é para você ir agindo para Deus poder usar. Igual Davi. Entende isso? Então, ele ficava lá tocando. E Deus ungiu, porque depois ele tocava para Saul e os demônios saíam. Era ungido aquilo. E que o Senhor use esses ensinos para chegar aonde as pessoas estão clamando, que querem a verdade, querem aprender a andar nos teus caminhos, que chegue até eles, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor por essa tarde, Deus abençoe o seu coração, glória a Jesus pela sua vida, todo louvor ao Senhor, né? Você que decidiu vir buscar o Senhor hoje, que Deus te abençoe. Sabe que nós, quando vamos ler a palavra, estudando a palavra, a gente descobre muita coisa. Por isso que é importante ler a Bíblia inteira, não é só um pedaço aqui e um pedaço ali. E se nós formos observar a vida de Davi, nós vemos que ele não era uma pessoa insignificante, embora fosse jovem, né? Embora ele não fosse uma pessoa acadêmica, ele era muito criança, digamos, né? E o que ele sabia era pastorear. E parece que isso é uma coisa muito insignificante, que não é. Se nós observarmos os detalhes da vida dele, nesse período em que ele foi ser pastor, na verdade, ele foi ser um pastor. E lá ele não perdia tempo enquanto ele pastoreava, porque, gente, pastorear é o tempo inteiro. Tem que ficar cuidando das ovelhas, porque não pode tirar a atenção, porque elas se desgrudam, se desgarram e vão atrás de outras pastagens. E também tem os predadores que vêm. Nós sabemos disso, por isso que precisa do pastor estar sempre junto. Mas, se nós deixarmos o Espírito Santo nos mostrar, lendo bem a vida dele como era, embora jovem, ele tinha uma vida solitária. E isso cabe para nós que queremos seguir o Senhor. Porque seguir o Senhor não é assim, sabe? Deus só designou uma pessoa. Deus chamou todos para serem servos do Senhor. Afinal, quando a gente nasceu de novo, nós nascemos de novo para servir a Deus. E para toda a eternidade. Mas tem os que querem e tem os que não querem. Então, para servir o Senhor, nós temos que ficar muito tempo quietos na presença dele, para que ele, como espelho, né, venha refletir essa imagem em nós, para nós sermos transformados, que é a palavra. A Bíblia diz isso. Então, essa vida solitária é preciso para ver a transformação. E para que mais? Para sair do mundo. Nenhum lugar da palavra diz que pode viver de acordo com o mundo. Nem quando Deus tirou o povo do Egito, Deus permitiu isso a eles. Embora eles foram rebeldes a vida inteira, e nós sabemos que o primeiro grupo não entrou na terra prometida, porque eles estavam poluídos com toda a doutrina errada e o estilo de vida que eles levaram no Egito, que era mundo. Então, Deus abomina essa prática de mundo e querer Deus. Não pode ter essa mistura para quem quer servir o Senhor, porque traz uma poluição para a alma. A alma ela tem que ser limpa, liberta, não é? Então não pode ter essa mistura. E veja que Davi, ele ficava quieto, sozinho, no campo com as ovelhas, e lá ele foi aprendendo como que ele iria guerrear e servir o Senhor. Porque tem muitas pessoas que querem acelerar o processo para servir a Deus, ou inventar um jeito mais prático, digamos. Não existe jeito mais prático. É o jeito de Deus, é a cruz. Não se esqueçam que andar na salvação
exige cruz. Então o cristianismo é cruz, é crucificar a carne. Não é para viver mais no mundo, porque o Senhor nos tirou de lá. Jesus morreu, perdoou os nossos pecados e nos tirou da morte, do inferno, do pecado, para nós vivermos para Ele. Então toda essa operação de transformação de vida cabe ao Espírito Santo. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Eu vou trazer hoje aqui na palavra, assim, um pouco da pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Deus, poderosíssimo Deus, né? Que nós precisamos, sabe, dar toda a reverência ao Espírito Santo. Porque não foi muito ensinado sobre isso. O Espírito Santo, sabe, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele não tem que ser louvado, ele é Senhor, ele é Deus. E existe essa doutrina, que é para você deixar o Espírito Santo de lado. Bom, isso é uma doutrina demoníaca, porque o Espírito Santo tem que estar em evidência, porque é ele que habita em nós agora. Quem está aqui na terra agora é o Espírito Santo. Mas eu quero primeiro trazer para vocês, para entender um pouco essa operação do Espírito Santo, como é importante os nossos momentos a sós com Deus. Porque é lá que nós vamos sendo treinados para o que o Senhor vai nos chamar para fazer. É nesses momentos a sós, porque nós estamos vencendo, gente, não é só o diabo, nós estamos vencendo a nossa carne. Os desejos, eu gosto disso, não, eu não gosto disso, porque isso é do mundo, tá? Então, veja que Davi, ele sozinho, ele foi treinando. Veja, gente, o que ele ficava fazendo lá? Ele era um super atirador de estilingue, né, gente? Porque não foi com o estilingue que ele matou Golias? Você acha que ele ali, de repente, matou o Golias com uma estilingada? Acertou no... Não, isso é porque ele treinou. Me acompanhem, que o Espírito Santo revele isso para você. Ele ficou sozinho anos, muito tempo. E lá, o que ele sabia fazer, ele estava treinando. Então você tem que ver o que você já tem em você para você treinar. A palavra, o Espírito Santo, as chaves da oração. Você tem que treinar isso no seu dia a dia. Senão você não vai servir o Senhor e nem vai vencer as dificuldades da sua vida. Vai passar batido. E não pode. Tá? Porque o Senhor nos concedeu grandes coisas no reino, mas depende da nossa responsabilidade para o Espírito Santo agir. Então nós temos que colaborar com o Espírito Santo. Outra coisa, ele era músico ou não? Mas quando surgiu isso? Surgiu lá. Enquanto ele ficava pastoreando, as ovelhas estavam lá, calma, ele estava tocando um instrumento, louvando a Deus. Então Deus foi ungindo a capacidade dele. Você entende? Então você tem que passar tempo com Deus fazendo algo que ele vai usar no reino. Nada é, sabe assim, sem propósito. Tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Eu sei que tudo que eu estudei na vida, Deus está usando no reino. Tudo que eu estudei na vida. Eu já tinha largado, eu fui estudar acordeon, estudei 4 anos, estava na escola, no conservatório, estudando toda a teoria musical, fazia apresentação, faltava o último ano para eu me formar, porque tem diploma, tinha que ir nas aulas, tinha que fazer exame com bancada de professores, músicos, etc. Uma grande escola de música. Mas quando foi no 4º ano eu falei, eu não quero, mas foi um horror, mas como? Porque eu fazia apresentações nos eventos, porque eu tocava muito bem, sabia as músicas, e minha mãe me fazia estudar 1 hora por dia, às vezes com as lágrimas, eu era muito pequena, eu não queria, mas eu aprendi lá, ficava estudando. Eu não quero. Aí um dia Deus colocou no meu coração o desejo do violão. Eu disse, não, porque agora eu quero violão. Mas como? Falta 1 ano, faz 1 ano, depois vai junto. Não quero mais. E eu fui aprender o violão. Vocês lembram que eu fui atrás do teclado?
Daí eu engravidei da Marta, não aguentava aquele cheiro daquele coisa, até hoje, não quero saber. Porque não era para fazer. Deus colocou aquilo, não mandei você fazer isso. Quem mandou? Você está inventando, porque você está querendo copiar os outros. Então não é o caso de copiar os outros, é o que você tem, que Deus te deu. Você tem que observar isso. É muito importante. Então, quando eu nasci de novo e comecei a ir nas reuniões de oração, logo Deus falou, vai tocar lá. Mas eu já tinha largado o instrumento, porque depois fui fazer faculdade, depois fui trabalhar, daí eu me casei, tinha acabado de nascer um bebê, eu lá estava atrás de violão. Deus falou, você vai usar o violão para me louvar. Eu fui correndo pegar o violão. Então foi uma das coisas, o inglês. Desde 9 anos eu estava fazendo inglês com um professor americano, que tinha uma escola lá em Presidente Prudente. Então eu ia 2 vezes por semana, além da música eu ia fazer o inglês. Ensinava fonética e tudo mais, acabei fazendo a faculdade de letras, aprender mais inglês, etc. Tudo tem um propósito de Deus na vida. E assim vai. Depois eu fui trabalhar num órgão que é do MEC, era uma fundação, na verdade, porque era federal, coisa do MEC, junto com empresas. E vinha gente do exterior. E eu trabalhava na área de empresas, de recursos humanos, que era a parte da escola, de coisa de escola, embora fosse com o MEC, mas isso era para as empresas. Então, tinham cursos que vinham pessoas das Filipinas, do México, da Bolívia, vinha do Brasil inteiro, e os grandes professores que eram da PUC, eu tinha que ir atrás contratá-los. Um deles era o Fernando Henrique Cardoso, que vinha dar aulas. Então eu tinha que apresentar o trabalho que ia ser, eu que providenciava todo o material. Então tudo coisa que eu tinha que estar no meio de pessoas. Deus usou tudo. Mas porque eu sou diferente de alguém? Não, gente. Um coração que é voltado para Deus. Você tem grandes qualidades. Deus tem coisas na sua vida que é para você ir agindo para Deus poder usar. Igual Davi. Entende isso? Então, ele ficava lá tocando. E Deus ungiu, porque depois ele tocava para Saul e os demônios saíam. Era ungido aquilo. E ele ficava aprendendo o estilingue, a atirar. Só que era estilingue, a arma dele. E ele ficava lá, conforme os animais que vinham, ele usava o estilingue, mas outras horas ele tinha que usar o cajado, ou uma vara. E ele matou o leão, ele matou o urso, porque ele praticava. Então, quando Deus quis usá-lo, presta atenção, ele estava prático. Entende isso? Então ninguém quer passar por isso. Não, já quer ser. Calma, nem foi treinado. Vocês estão acompanhando? Então o momento a sós é da onde vai surgir o chamado, é onde vai surgir a unção que o Espírito Santo vai pôr. Mas ninguém quer ficar lá escondido, passando o tempo com Deus. Ninguém quer sair do meio, né, das pessoas, das atividades e da evidência para que só Deus olhe você. É isso que você tem que entender. Você tem que chegar numa condição onde só Deus está olhando para você. E até hoje Ele está fazendo isso comigo. Até hoje. Porque ainda não chegou exatamente aonde Ele quer. Entende? Então veja que demais. Depois vocês vão ler Davi mais, a história de Davi. E quando ele vai se apresentar lá, que os irmãos estavam lá e estava todo o exército com Saul e tudo mais para derrubar esse filisteu, esse Golias, quem que vai acabar com isso? Eles estavam até desanimados. E que ele
vai levar comida, ele entra na tenda, ele fica lá, ele se põe no meio. E Deus já estava agindo através dele. Então, quando Saul fala com ele, o que você faz? Quem é seu pai? Meu pai é Jessé. O que você faz? Eu pastoreava. Ele disse que o que ele fazia, porque ele já tinha no coração o que ele ia ser. Que Deus já tinha colocado para ele. Então, isso tudo é obra do Espírito Santo. Porque Davi foi um homem que Deus ungiu com o Espírito Santo antes de nascer de novo, pela soberania de Deus. Alguns foram, Moisés foi também. Poucos foram ungidos antes de Jesus, né, da cruz, do Calvário. Mas o Espírito Santo estava agindo. Veja que então ele não se tornou um homem de Deus que no final de tudo, da história, da vida dele, no fim, Deus fala, chama ele de amigo. Pela obediência, pelo que ele era, como ele se portou diante de Deus. Então isso é o que Deus quer. Estou dando um exemplo, mas tem muitos outros e outros. Mas eu acho que esse vale, porque todo mundo conhece muito bem a história. Certo, gente? Então, você que tem que ver o que Deus está colocando em você. Não inventa. Eu quis inventar. Geralmente as pessoas querem. Isso faz parte. Mas está errado. Depois o Espírito Santo, se você continua orando, ele tira aquilo da sua vida. Ah, não, eu não quero só fazer isso. Eu quero fazer... Calma, é fazer isso. O que você quer mudar? Deus não te chamou para você fazer isso? Então, dentro disso, vão vindo outras coisas. Mas não aborta o que Deus já pôs para você fazer. Virão outras coisas. Não, eu não quero mais violão, não. Vou querer teclado, eu acho mais bonito. Dá para fazer mais um arranjo, mais uma coisa. Aí Deus falou assim, eu chamei você para ir com o violão. Ninguém está mandando você pegar teclado. Você inventou aí, agora você está com enjoo, você não aguenta. Nem fazer nada. Por quê? Se eu não tivesse com enjoo, eu ia estudar e eu ia largar o que Deus mandou eu fazer. Ok? Então, veja que tem algo, se você não passar tempo a sós com Deus, o seu chamado, primeiro, não vai aparecer e você não vai ficar pronto. E isso vem de um momento solitário. Você tem que estar a sós com Deus. Todos os dias. Você tem que entender isso. Você tem que passar um tempo a sós. E tem um serviço no reino de Deus para você. Existe. Só que você não está observando. Sabe por quê? A gente logo quer uma coisa muito grande, que vai chamar muita atenção. Não é assim. Nós que queremos colocar atenção, e não é esse o caso, porque nós temos que ter a atenção de Deus. Uma vez que somos obedientes a Ele, nós temos tudo com Ele. Quem é obediente a Deus tem tudo com Ele. Tudo. É isso que vale. Tá? Porque Davi foi obediente. Foi demais. Veja a condição dele. Ele pastoreava, era o serviço, mas ao mesmo tempo ele estava treinando como ele ia servir a Deus. E Deus pôde usá-lo para acabar com um grande inimigo. Demais. Ele não foi em nenhuma escola, não. Ele ficou lá, aprendendo, meditava, falava com Deus, com certeza. E treinando. Certo? Então é muito importante o treino. É muito importante. Então veja isso, você tem que fazer algo. Se você não começar a fazer algo para Deus, você nunca vai dar passo nenhum. Se ele ficasse lá, sentado, murmurando, ai que vida, eu queria ser meus irmãos, estar no exército. Sei lá, meu pai não me manda eu fazer nada, só fico aqui fazendo isso. Podia me pôr numa escola, sei lá, eu podia entrar lá na escola de treinos com armas, sei, eu podia fazer outra coisa, ficar pastoreando, isso não está futuro. Vocês estão acompanhando? Então, você tem que começar a fazer alguma coisa no reino de Deus. Você foi chamado para fazer alguma coisa. Certo? Então, é nesse momento a sós que você vai sendo treinado para fazer o que Deus quer. E olha que Davi era muito jovem.
e Deus usou ele para acabar com um inimigo poderosíssimo. Está valendo isso? Então veja a importância do Espírito Santo. Quando você está a sós com Deus, você tem que conversar com Deus. Mostrar para Deus a sua vida, perguntar. Tá? Porque também para ouvir a Deus, atenção, muitas pessoas, eu não ouço Deus, não sei bem o canal tal. Não ouve, sabe? Porque está com a mente poluída. A mente poluída com as coisas do mundo, não ouve Deus, está muita mistura. Está muita mistura de mundo e Deus. Não dá. Então precisa ter a palavra e esta comunhão com o Espírito Santo, que ele revela Jesus, revela o Pai, que ele vai trabalhando dentro do nosso coração, da nossa vida, e crucificando a carne e obedecendo. Não é mais para fazer isso, não é mais para isso. Ele vai colocar na sua vida. Entendeu isso? As mudanças que precisam ter para que Deus possa usar todos e todos. Amém, querido? E Pai, agora eu oro para todas as pessoas das famílias aqui presentes, os lares, que o Senhor visite, que o Senhor ponha a sua mão, que o Senhor tire as contendas das famílias, as divisões, as dificuldades, o pecado que está lá dentro. Eu clamo o sangue de Jesus para a cobertura e proteção desses lares, para a salvação desses familiares que ainda não estão salvos. Senhor, nós te entregamos nas tuas mãos e abençoe as famílias de todos aqui presentes, em nome de Jesus.